cabelo não para de cair, você quer saber como cuidar? Então fica aí, porque hoje nós vamos falar por que os cabelos caem e como prevenir e combater a queda dos cabelos. Ela está imperdível, gente. E esta é a proposta do nosso canal, levar cada vez mais informação para você, de forma que você cuide cada vez melhor da saúde da sua pele, do seu rosto, corpo e dos seus cabelos. Fica ligada no cabelo. Às vezes você pode falar para mim, eu não tenho queda de cabelo hoje. No fundo, nós temos a queda que acontece pelo ciclo de vida dos cabelos. Então, é legal você ter conhecimento, porque a queda natural é a renovação, é como a renovação celular da pele. Mas é legal você saber quando ela está em exagero. Então, a queda de cabelo natural, aceitável, que acontece pelo processo fisiológico natural de renovação do fio do cabelo, é uma queda entre 100 e 120 fios de cabelo todos os dias. Isso é para todo mundo. Essa renovação é natural. Isso vai corresponder aí aproximadamente entre 10 e 12% do total dos fios de cabelo que você tem na cabeça. Olha quantos fios de cabelo a gente tem. É muito. Todos eles ligados a uma glândula sebácea. Não cortar o cabelo não é bom. Eu sei que a gente segura porque a gente quer o cabelo mais comprido, não é bom. O cabelo precisa ser aparado, ok? Você precisa de ver mais ou menos como o seu cabelo se comporta e tirar as pontas. Ele vai chegar mais forte, ele vai estar mais bonito, ele vai estragar menos das pontas para cima se você tiver o hábito de cortar o seu cabelo, ok? Então, minha sugestão aí, eu gosto de cortar um mês sim, um mês não, e às vezes todos os meses, como eu falei para vocês, eu aparo meu cabelo. Ah, Janete, eu não gosto um mês sim, um mês não. Corta a cada 3 meses, pelo menos. Fica no máximo dos máximos, 4 meses sem tirar uma pontinha do seu cabelo. Precisa cortar o cabelo, tá? Então, se você não corta, você já está dizendo, ok, tô aceitando meu cabelo com problemas. Ah, mas Janete, eu gosto de cabelo comprido. Não adianta. Se você não cortar, ele não vai chegar lá embaixo nas nádegas. O cabelo, ele tem cada pessoa tem até um ponto que ele vai crescer. Fora disso, ele não vai crescer mais do que isso. Então, ele precisa estar sendo aparado, tirado as pontinhas para que ele fique mais saudável. Tá? Então, o que nós precisamos entender? Tudo que prejudica a fase telógena do nosso cabelo, para que não aumente a queda natural, porque essa queda natural é o ciclo de vida dos cabelos. Aumentou, eu vou ter uma queda excessiva e vou diminuir a fase de crescimento do meu cabelo. E isso é importante que você entenda, tá? Então, quando acontecer aí um volume alto da queda dos cabelos, pode estar mostrando para você que tem algum problema. Então, vamos analisar as causas para você entender a solução. Então, basicamente, você vai ter aí 2 situações que nós podemos falar de queda de cabelo. A primeira, eu acabei de explicar, é quando o cabelo se desprende do folículo piloso, que é da raiz, e o cabelo cai. Ciclo natural. Porém, essa situação pode acontecer em excesso. A parte telógena está acelerada. Então, vai cair mais do que, vai ter mais uma porcentagem maior de fio caindo. Então, o motivo de cair é ele se desprender do folículo piloso. As razões que eu vou te dar, os porquês, você vai entender quando você pode controlar para que o cabelo não acelere a fase telógena. A outra, então, são 2 situações. Uma que é o normal, o cabelo se desprender do folículo, e a outra, quando ocorre a quebra da haste. Então, tá aqui, vamos chamar o fio de haste, tá? Então, o lado de fora dele é a haste. Ah, eu fiz alguma coisa, ele quebrou no meio. Isso também é uma queda, mas é uma queda por quebra da haste, ok? Então, aí o cabelo cai. Muitas vezes o cabelo cai por quebra da haste, gente. Muitas vezes, tá? Os grandes vilões da queda do cabelo, a maioria quebram a haste. Perceberam? Às vezes a gente nem para pensar nisso. Então, agora eu vou trazer os porquês para você ir entendendo como que você pode controlar isso. Então, vamos lá. Excesso de química no cabelo é uma das principais causas de queda no cabelo. É o grande vilão, entende? Ou porque agride o couro cabeludo, mas na maioria das vezes pela quebra do fio. Então, você já sabe que o uso da química, seja alisamento, seja coloração, danifica a estrutura do fio. Danificou a estrutura do fio, o que acontece? O fio quebra, ok? Algumas mulheres não sabem, porque às vezes você faz a chapinha, a gente passa tinta, o cabelo fica bonito, né? Ele tá ali com uma aparência de saudável, mas agride a estrutura do fio. E isso pode provocar a queda. Então, o que você tem que fazer, Janete? Eu gosto da minha tintura, não fico sem. Uma vez por mês, eu tinjo meu cabelo, ok? Ok. Mas você tem que saber o seguinte: o ideal é que pelo menos você espere 30 dias de cada estrutura, principalmente de coloração, de alisamento, que usa químicas mais fortes,
você deve esperar 30 dias. E nesses 30 dias, fazer pelo menos o cronograma capilar, que vai te ajudar. Sim, eu gosto de fazer tintura, descoloração, alisamento. Não faça em intervalos mais curtos do que 30 dias, porque você pode agredir e não vai perceber na hora. Na hora o cabelo está lá super bonito, mas depois ele agrediu a estrutura, o cabelo vai afinando, enfraquecendo e vai quebrar. Então, dá esse período de 30 dias e durante os intervalos, mantenha o seu cabelo hidratado, faça máscara aí de cronograma, porque tudo isso vai te ajudar, tá certo? Então, um grande vilão aí é o uso da química. A maioria de vocês sabem, a gente não quer deixar de fazer isso, eu não estou pedindo para você deixar, mas estou te contando o que agride, para que você vá dosando o seu cabelo, tá? Eu tenho amigas assim, ó, que tinha o cabelo cacheado, começou a alisar, o cabelo foi ficando fino, quebradiço, ela nunca mais alisou e nunca mais voltou. Tem duas amigas assim, nem voltou a ficar crespo de novo. Por quê? Porque vai mexendo muito na estrutura do fio, então dá o tempo certinho. Outro fator, então, que pode desencadear a queda dos cabelos é você prender os cabelos demais ou dormir com eles ainda molhados. Eu já expliquei em outras lives também que o cabelo, quando está molhado, a escama dele está levemente aberta. Então, ele pode provocar, só o fato de você prender ele molhado ou dormir com ele molhado, pode aumentar, causar mais a queda intensa do cabelo, tá? Então, se você tem costume de prender o seu cabelo ainda molhado, se você faz isso com frequência, isso pode ser a causa excessiva da queda dos seus cabelos. Olha que loucura. O mesmo também vai acontecer se você lava os cabelos antes de dormir e vai para a cama com eles molhados, ok? O que fazer então? Se o cabelo está molhado, é importante você entender, porque como as escamas estão abertas, o fio se torna mais elástico. Então, o que acontece? Ele está mais propenso a quebrar. Ele se torna a escama menos fechada e ele mais elástico, então está mais propenso a quebrar. Então, ou quando você prende, a fase telógena pode sair mais rápido do que o período aí de 2 a 4 meses e você ficar esperando aquele novo fio que está nascendo por um tempo muito maior. Então, você vai ter a queda e não vai ter a reposição rápida ou natural, como deveria ser no ciclo de vida natural dos seus cabelos. Ok? Então, qual é a dica aí para você que gosta de prender os cabelos molhados ou dormir com os cabelos molhados? Respira, tá certo? E usa lá o secador, seca o seu cabelo ou deixa ele secar naturalmente antes de dormir e antes de prender, ou até de colocar um chapéu, né? Tem gente que às vezes gosta de colocar chapéu, não sei, vai colocar um chapéu. Cuidado, porque o chapéu é pior ainda, ele sufoca o couro cabeludo, então ele aquece. Então, se você já tem tendência ao cabelo ser oleoso, o cabelo tá úmido, aqueceu, vai ter mais oleosidade, quentinho, você dá mais margem para o surgimento aí de micro-organismos, tá? De fungos. Fungos pode se transformar na caspa, que é um grande fator da caspa, é o fungo, e o excesso de fungo, o excesso de oleosidade pode gerar a queda do cabelo, tá certo? Então, aí você vai falar, mas você falou para mim evitar o secador. Não falei ainda, mas vou falar. Porém, evitar o secador, evitar a chapinha. Mas é importante que você não durma com o cabelo molhado e nem prenda com o cabelo molhado. As mulheres mais vaidosas não abrem mão do secador de cabelo, não abrem mão da chapinha, não abrem mão do babyliss no seu dia a dia. E o que fazer então? Primeiro, você vai ter que evitar essas fontes de calor, principalmente se você usa todo dia. Então, você pega um produto de proteção térmica, por exemplo, um hidratante de cabelo, passa no seu cabelo antes de secar o cabelo e depois você faz a chapinha normal. Então, é importante que você tenha um produto. O nosso hidratante de cabelo, além de ter a proteção térmica, ele é um hidratante. Então, ele vai repor hidratação no fio do seu cabelo, vai ficar maravilhoso. Passa ele antes de secar. Outra dica, deixa o cabelo o secador um palmo de distância do seu fio de cabelo, ok? E vai secando. E eu gosto de dar uma dica que eu amo e que muitas pessoas que já fizeram curso comigo também gostam, que é você secar com uns intervalos. O que é isso? Vai lá com o secador um palmo de distância, não põe muito perto do fio. Deixa para pôr perto do fio o dia que você estiver no cabeleireiro, porque ele vai fazer aquilo, enfim, para atingir o objetivo do teu penteado naquele dia. Então, ok, no cabeleireiro eu não vou brigar com ele, ele vai fazer tudo o que ele quer, eu tô lá para fazer e acabou. Mas em casa, no dia a dia, por isso que eu tô falando fonte de calor diária, dá 20 centímetros de distância do secador, dá uma secada com intervalos. Seca um pouquinho, vai lá, põe a roupa. Seca um pouquinho, passa a base da maquiagem, passa o pó. Aí vai de novo, seca mais um pouquinho. O cabelo seca mais rápido, fica mais bonito, porque ele vai dando aquela esfriadinha meio natural quando você vem de novo com o secador. Ok? Então, use um produto de proteção térmica e deixa o secador aí a um palmo de distância. Então, é isso. Vai usar o secador, a chapinha, não aguenta protetor térmico. Outra dica para você. Você já sabe, mas não use chapinha com cabelo levemente úmido em hipótese nenhuma. Já falei que ele vai ficar mais flexível e fica mais suscetível a estourar o fio, ou seja, você vai ter a queda pela quebra. E não se esqueça que a maioria das quedas são pela quebra. Então, seca bem o seu cabelo, usa as regras certinhas da chapinha para você não ter problema. Excesso de oleosidade, que sufoca o couro cabeludo e pode atrapalhar esse processo de renovação e desencadear a caspa, que é
causada por um fungo. O fungo prejudica toda a estrutura de renovação do ciclo do cabelo. Então, quem tem caspa está sujeito a ter queda de cabelo, sim. Quem tem excesso de oleosidade também, porque sufoca o couro cabeludo ou o excesso de oleosidade pode gerar a caspa. Eu sempre explico para vocês como lavar adequadamente o cabelo, não deixar produto na raiz, não passar creme na raiz do cabelo. Por quê? Porque o uso inadequado do produto. Você está com um bom produto, você pegou aquela máscara de cronograma capilar maravilhosa e fica passando no couro cabeludo, você está prejudicando o seu couro cabeludo, porque ela é para o fio do cabelo. Entende, gente? Então, é muito interessante você entender que o produto também tem que ser usado corretamente. Não deixar shampoo na hora da lavagem no cabelo. Lavou, ele vai fazer todo o processo durante a lavagem, depois tem que ser retirado. Tá certo? Outro fator muito importante são os fatores nutricionais. Se tiver falta de proteínas e de vitaminas, você pode provocar isso, o aumento da fase telógena, que é a fase de queda dos cabelos. E você pode suprir de duas maneiras. Dá uma olhada na sua alimentação, gente. Às vezes a gente come um monte de porcaria. Dá uma olhada na alimentação que vai ajudar o seu corpo como um todo. E use produtos que vão penetrar no couro cabeludo e fortalecer a raiz, fortalecer o fio do cabelo. Então, fortaleça a raiz, fortaleça o fio para não ter queda natural pela fase telógena, por falta de vitaminas, e não ter queda por quebra, por ter um fio enfraquecido, tá certo? Outras doenças também podem fazer o cabelo cair, entende? Depois de tudo isso que eu falei, de repente, se você vê que você tem uma queda muito excessiva, você pode, então, analisar e procurar. Daí, nesse caso, você pode procurar um médico para saber se você tem algum outro problema mais sério de saúde. Mas, normalmente, tudo que eu te falei, você acaba com a queda dos seus cabelos, ou no fator aí hormonal, como eu expliquei, no fator de estresse, o controle vai minimizar. Mas vocês perceberam que o grande vilão são os cuidados inadequados. Excesso de tintura, excesso de calor, né? Prender demais, atrito demais, tudo isso provoca a queda do cabelo, ok? Tem também, gente, um fator, que daí isso aí é muito da hereditariedade, que é a própria calvície em si. Aí a calvície ela é um problema que vai lá no bulbo capilar, lá onde o cabelo nasce, e ele fica disfuncional, ou seja, ele deixa de funcionar. Se acontecer de deixar de funcionar o bulbo capilar não está funcionando mais, então aí a pessoa tem a calvície. Mas normalmente ele vai acontecendo tão gradativamente que se você fortalecer o bulbo capilar, ele pode retomar e você combater em grande parte a calvície em si mesmo.